Olá, Alexandre Pax Weber. Mais um vídeo de empreendedorismo na escola, desenvolvendo esse método de ensinar empreendedorismo para os nossos pequenos e adolescentes. Vamos lá? Seguinte, na última aula eu falei sobre brainstorming, como ela é importante para que possamos desenvolver bons produtos e bons serviços e uma ferramenta poderosíssima para liberar o estado criativo dos alunos, né? Principalmente se desprender daqueles preconceitos, se desprender dos julgamentos. Então, por isso não usar não, enfim, nós já falamos sobre isso lá na parte da thinking, na parte de brainstorming. Então agora vamos continuar a nossa aula. Nesta próxima aula, nós vamos falar sobre uma simulação que é importante que façamos para desenvolver nosso método Design Thinking, que é o seguinte. Veja, você tentar implantar um método, mesmo que seja bem visual, mesmo que seja bem agradável e tal, junto às crianças, gera uma certa confusão. Porque eles têm que, ao mesmo tempo que desenvolver um produto ou serviço, eles também vão ter que estar aprendendo o método. E na prática isso não gerou resultados legais. Quando eles já dominam melhor a técnica, eles não precisam gastar tanta energia em aprender o método e sim focar em resultados, o que torna a atividade muito mais legal. Então, para contornar isso, eu preparei duas aulinhas que eu chamo de aulinhas de simulação, onde faremos metade do método, para que eles entendam como é que funciona, e vão aplicar, vão criar relatóriozinhos, enfim, como se estivessem desenvolvendo o método. E aí, eles aprendendo como é que funciona, aí nós partimos para uma segunda etapa, que é entregar a eles alguns problemas de desenvolvimento de produto. Ok? Então, o seguinte, vamos lá para a tela para vocês entenderem. Bom, aqui na tela, esse é o nosso método Design Thinking, é o método que eles utilizarão para desenvolver produtos e serviços. Ok? Bom, basicamente lá na frente os alunos vão receber uma matrizinha muito parecida com esta, onde nós temos 4 fases. Nós temos a fase de insight, a fase de ideação, a fase de prototipagem e a fase de realização. Nessa nossa simulação, eles farão um insight e farão uma ideação. Lógico que é um pouco mais simples, mas vai ajudá-los a entender. Recomendo você fazer isso em 2 aulas, que fica bem legal. E faz com que eles reflitam sobre os problemas. E aqui, como eu falei também na aula sobre diferenças entre PDCA e Design Thinking, tem um vídeo no meu canal também falando sobre isso. A grande diferença do PDCA para o Design Thinking é que no DT, vamos chamar assim, você tem essa fase importantíssima chamada fase de insight, que é a fase onde você mergulha no problema, onde você gera empatia suficiente para entender o problema e revela, por assim dizer, os problemas invisíveis. E aí lembramos também de Arquimedes e Tony Fadell. Então, você mergulhando, entendendo melhor o problema, você produz resultados melhores. Então, vamos para a nossa atividadezinha, tá? Bom, basicamente, os alunos, para cada fase, eles vão receber cardzinhos como estes. Cada card tem uma descrição bem básica da técnica que você pode utilizar. Veja que eu já deixei colorido: laranja para a fase de insight, verde para a fase de ideação, rosa, magenta, vamos chamar assim, para a fase de prototipagem, tá? Mas, como eu falei, eles só farão a fase de insight, que é esta fase aqui. Pelo menos agora aqui. Depois, na próxima aula, faremos a fase de ideação. A ideia é explicar para eles o seguinte: olhem essas figuras, né? Nesse momento você não entrega nada a eles, que vai gerar muita confusão. Você explica para eles: nós temos essas 6 técnicas, você vai escolher pelo menos 2 dessas 6 e vai pensar no problema que eu vou dar. E depois escrever um relatório, ou fazer um desenho, enfim, escrever um relatório para que você apresente em sala.
Quando eles fizerem isto, o que vai acontecer? Essa daqui é a fase como fica no final do projeto, mas isso é lá no nosso projeto completo. Aqui na nossa simulação, no final vai ficar uma coisinha mais ou menos assim, ó. Então veja como é que ficou. O que eu fiz que ficou muito legal. Os alunos trazem um relatório e eu peço para cada aluno apresentar os problemas que eles viram. Tá? E saem coisas muito interessantes. Então isso é uma aplicação de sala de 7º ano que eu fiz. Tá? Então alguns alunos usaram roleplay, outros usaram desk research. Ó, tá vendo aqui? Server-se Safari, roleplay, usability. Cada um usou técnicas diferentes. E aí, por exemplo, alguns identificaram o problema da alça cortante. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o problema. Outros, achei muito legal que essa aluna aqui, a Clarice, trouxe, que falou sobre... Ela olhou para outro setor que carrega peso, marombeiros, carregadores de mudança, já olhou. É muito legal que você tira e você consegue identificar alunos que têm um grande potencial criativo, tá? Mas criativo aplicado, não é aquele criativo de nuvem, tá? Mas enfim, isso é uma outra discussão, beleza? Então vamos às nossas pequenas explicações. Como é que vai funcionar? Deixa eu ver onde é que eu estou. Então esse é o método Design Thinking. Essa daqui é a nossa matriz de Design Thinking. Essas são as técnicas que eles vão estar disponíveis. E lá no projeto final, mais ou menos assim que vai ficar. Essa etapa de realização, geralmente eu não faço com alunos de 6º e 7º, tá? Às vezes de 8º, dependendo da maturidade. Realização é quando eles vão criar um modelo de negócio em cima da ideia que eles tiveram. E aqui requer um pouquinho mais de maturidade. Os alunos bagunçam um pouco, tá? Então, nós tivemos a nossa fase de brainstorm, que nós já falamos sobre isso. E agora, vamos para a nossa simulação. Eu dou um problema para os alunos que é o seguinte. Como carregar as compras do supermercado do carro até a sua casa? Então, é uma tarefa muito simples e é muito legal fazer essa atividade. Pelo seguinte, eu recebo feedback dos pais. Pô, meu filho nunca me ajudou a carregar uma compra. Eles começaram a perguntar coisa do supermercado. Os alunos, professor, eu nunca pensei desse jeito. É muito legal essa atividade, porque ajuda a ver que numa situação muito cotidiana, muito simples, coisas que eles nunca viram. É um mundo novo que se abre, que é um mundo do insight, é você perceber o outro. Tá? Eu vou, para essa atividade de simulação, eu ofereço estas 5 técnicas aqui. Vamos lá. 6, né? Desculpe. Para os alunos. Aqui no canal eu vou começar a gravar uma série explicando cada uma dessas técnicas. Eu não vou explicar longamente, eu vou dar uma pincelada por cima, mas eu não vou explicar longamente isto pelo seguinte. Requer tempo, requer exemplos, mas eu vou criar um grupo aqui no canal, uma playlist aqui no canal para explicar cada uma dessas com mais detalhes. Tá? Se você quiser aprender um pouco mais e tal. Mas aqui só vou dar uma pincelada rápida, beleza? O que é a roda de arquétipo? Segundo o filósofo Jung, nós temos enfim, cada um deve ter a sua pronúncia correta, mas eu não sei. Então, segue em frente. Aqui na roda de arquétipos, o filósofo Jung, ele diz que nós temos personas, nós temos arquétipos de personalidade que nós trocamos durante a vida. Feliz é aquele que passa por todos os arquétipos. Mas, em várias etapas da vida, você tem traços de personalidade diferentes. Uma hora você é o bobo, outra hora você é o aventureiro, outra hora você é o rebelde, outra hora, enfim. Você tem as suas fases. Mas a essência é que o arquétipo ele carrega sentimentos e perfis morais dentro de si. Quando a gente fala de roda de arquétipo, é você se colocar no lugar do outro e analisar os sentimentos que o outro está tendo diante daquela situação. Na nossa atividade, que é carregar as compras do supermercado para o carro, quais são aqueles sentimentos que quem está recarregando a compra do carro até a sua casa está? Eu recebi respostas maravilhosas dos alunos. Desde frustração, cansaço, vários relatos, que meu pai geralmente vai depois do trabalho, então ele já está cansado. E o estresse, porque ter ficado muito tempo no mercado, depois sair do estacionamento, pegar fila, a gritaria do supermercado, a ansiedade que gera o mercado, enfim. Aqui você vai escrever os sentimentos que passam
na alma da pessoa durante essa... Mesmo esse trajeto. Ah, mas ele já está fora do mercado. Ele está levando as compras da casa para o supermercado. Do carro até a sua casa. Ele já saiu do supermercado. Ok, mas esses sentimentos que foram gerados lá no supermercado geralmente carrega com ele. Tá? É legal trabalhar. Roleplay é uma simulação. É você fazer de conta que você vai fazer tal ação. Então é como se você colocasse um monte de tijolo na sacola e levasse do carro e você ir pensando tudo que acontece, quais são as dificuldades, se tem escada, se eu sou deficiente ou não. É simular uma situação. Tá? Workshop com usuários aqui não vai funcionar muito bem, mas seria entrevistas de profundidade sobre o que acontece. Talvez funcionaria se você entrevistasse, por exemplo, um empacotador em caixa do supermercado. Ele que manja da bagaça, ele que convive todo dia com pessoas carregando compras, talvez ele possa dar alguma informação interessante sobre o uso da sacola do supermercado. Desk Research é uma pesquisa. Então você vai entrar na internet e pensar quais são os problemas gerados pelo excesso de peso, por exemplo. Então pesquisas inerentes ao problema. Service Safari é quando você faz um safari em outro serviço. Você olhar para outras áreas, procurando alternativas que possam trazer informações importantes para o meu problema. Por exemplo, a aluna que eu citei no começo da aula, ela foi lá na academia e depois lá nos carregadores de ambulância, porque talvez esses caras que trabalham com peso, tudo bem, o cara da academia não vai trabalhar, mas ele vai utilizar muito peso, ele manja de postura e tal. Que informações ele pode te dar neste momento? E Service Usability é pegar um caderninho e anotando passo a passo, mas quanto mais detalhado menor. Ó, desci do carro, abri a porta do porta-mala, segurei tantas sacolas, no meu braço esquerdo foram tantos, no meu braço direito foram tantos, fui caminhando, encontrei um degrau. Enfim, você vai fazer um detalhe sobre tudo o que acontece dentro desta plataforma. Ok? E aí, você vai explicar essas técnicas, eles vão pensar no problema, escolhendo pelo menos 2 dessas técnicas e trazer para discutir em sala. E aí eles apresentam e você, professor... Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui direto no roleplay. Não, meu querido. Espera aí, só um pouquinho. Aí. E aí você vai anotar no papel. Eu anotei a caneta mesmo, tá? Acho que ficou mais legal. Eu imprimo um papel, só vai estar o insight, os quadradinhos vão estar em branco. Eu anoto caneta. Depois, chego em casa, recorto essas figuras, colo do jeito que está aí e levo para eles. Ó, esses foram os dados que vocês levantaram. Olha como é que ficou bonito esse mosaico aqui. Ficou bem interessante. E aí você vai pedir para fazer a próxima atividade, que é a seguinte. Olhando para esse mosaico, você pode postar no grupo do WhatsApp ou tal. Olhando para esse mosaico, qual que vai ser a fase de... Quais são as ideias geradas? Mas eu deixo isso para um próximo vídeo, onde falaremos sobre ideação. Beleza? Então, essa é a nossa atividade de Insight. Nossa primeira aulinha de simulação, tá? Já passamos outras aulas ali, mas para falar de simulação é uma etapa importante. Recomendo mesmo. Valeu? Tchau!